Bom dia, meus amores. Passando para explicar um pouquinho sobre a aula de matemática de amanhã, certo? Que vai continuar com números naturais, só que a aula de amanhã a gente vai trabalhar com 3 classes, que é a classe do milhão. Como eu expliquei nas outras aulas, nas anteriores, nós temos a primeira classe, que é a classe das unidades simples, que é a unidade, dezena e centena. Temos a segunda classe, que é a classe dos milhares, que é a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E a terceira classe, que é a classe do milhão, dos milhões, que é unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Aí ele dá, aí na questão 1, ele dá um número, certo? Aí ele vai colocar, 207.660.929. Lembrando que quando a gente vai contar as ordens e as classes, a gente sempre conta da direita para a esquerda, certo? Aí tem, na questão 1, complete a decomposição. Aí ele vai pedir para vocês decompor cada número desse, aí ele já começa. Esse 2, se ele está na centena de milhão, então ele vale 200 milhões. Aí não temos nada na dezena. Aí tem na unidade de milhão, então vale 7 milhão. Aí esse 6 é unidade, centena de milhar. Aí quanto é que vale? Você só ir observando o quadro de cima e fazendo conforme o que tem lá. Qual é a ordem de grandeza de 207.660.929? O que é que ele está perguntando? A gente já fez uma atividade como essa. Você vai ver qual é a maior ordem que ele tem. Se é unidade, dezena, centena, se é simples, se é de milhar ou se é de milhão. Como lemos esse número? Aí esse daí você vai escrever como é que a gente lê esse número, tá certo? Aí vamos para a questão 2. Na questão 2, leia o diálogo e responda as questões. Sérgio, o prêmio da loteria desta semana é de 119 milhões, 142.144 reais. Isso é muito dinheiro, Alex. Esse número que você falou é tão grande que nem sei como escrevê-lo. Aí ele vai dizer: escreva somente com algarismo o número que Sérgio falou. Então, você vai escrever com números, certo? Esse valor aí que ele fez por extenso. Em quantas classes podemos separar esse número? Aí, quantas classes nós estamos trabalhando? Aí você volta lá para o quadro e vê quantas classes. As classes estão lá em cima e a ordem embaixo, certo? C. Qual é a ordem de grandeza desse número? Do mesmo jeito que você fez aqui, certo? Na ordem de grandeza, você vai ver. O que é que ele está perguntando? Se é unidade, dezena, centena, de milhar ou de milhão. Aí, questão 3. Questão 3, você vai para decomposição, certo? Na decomposição, o que é que ele vai fazer? Ele fez a decomposição. Aí, ele pede para você compor, certo? Aí ele dá 60.000, 3.600. Se eu juntar esses 3 algarismos, quanto é que dá? Aí eu vou e coloco o valor, certo? Aí, do mesmo jeito, vou fazer na letra B e na letra C. 4. Decomponha os números considerando o valor de cada algarismo. Então, é o contrário dessa questão do 3, certo? Aqui embaixo, no 4, ele deu o algarismo e ele vai pedir para você decompor. Então, o que é que você vai fazer? Primeiro, quanto é que vale esse 7? Se é unidade de milhão. O 1 é centena de milhar. O 2, unidade de milhar. Então, você vai colocando o valor de cada um. E depois ele pede para você escrever como se lê. Então, você vai escrever 7.102.359. Letra A, letra B e letra C. Aqui embaixo, ele vai dar um desafio. Aí ele vai dizer aqui: cuidado com o vazamento. Um furo de 2 mm no encanamento desperdiça aproximadamente 96 mil litros de água por mês. Aí ele vai dizer:
Aproximadamente quantos litros serão desperdiçados por dia? Primeiro você tem que saber quantos dias tem um mês. Aí você vai ver quanto é que dá por dia. Quantos litros de água poderão ser desperdiçados em um ano? Aí você vai multiplicar, né? Em um ano a gente tem quantos meses? Aí você vai ver, certo? Aí vai pintar aí. Essa é a nossa aula de amanhã de matemática, certo? Façam um esforço, tentem fazer sozinhos. Qualquer dúvida, vocês mandam no meu privado, tá certo?